Olá, aqui é a Helga. Esse vai ser um vídeo diferente, muito diferente. Porque muito espontâneo. É que eu não aguentei. Estava descansando e peguei o telefone e comecei a ler. E de repente aparece uma notícia na minha frente. E olha o que diz. Voos em linha reta e sem rodeios. O plano das aerolíneas contra a mudança climática. E fala em vergonha de voar. Gente, que mundo é esse em que nós estamos? Que loucura! Vou ler. O movimento arrancou faz mais de uma década, mas é agora quando se está tomando uma visibilidade certa. Não somente, mas também ao calor das figuras públicas, como a ativista ambiental Greta Thunberg, que protagonizou peripécias em barco e trem para saltar da América Latina até Madrid, para não pegar um avião e ir a La Cumbre del Clima, aquela reunião sobre o clima em Madrid, que teve a COP25, parece. Vergonha de voar. Conversões em todos os idiomas. É a bandeira do fenômeno. Dos que renunciam a pegar o avião por causa do impacto ambiental de suas emissões de efeito invernadeiro, não sei como diz em português isso, e optam pelo trem ou diretamente por renunciar aos grandes trajetos. Desde a indústria aérea, que não oculta sua frustração pela popularização da sua má imagem ambiental, se contrapõe que os esforços do setor para ser mais sustentável vêm de há muito tempo e que as melhoras na eficiência vão aumentando e que toda a aviação mundial é responsável de somente 2,4% do total das emissões globais. Aí diz o seguinte, não se deve sentir vergonha de voar. Vergonha de voar! O inimigo não é a aviação, o inimigo é o CO2. Vamos ver se os meios de comunicação que formam a opinião pública, porque as pessoas não pensam, a maioria delas, e vão formando a sua opinião e o seu pensamento através do que dizem os meios de comunicação, estão falando em ter vergonha de voar. Daqui a pouco nós vamos ver realmente gente com vergonha de voar. Isso é um abuso, um absurdo. Jesus, não há que sentir vergonha de voar. O inimigo não é a aviação, o inimigo é o CO2. Proclamava esta semana Rafael Schwartzman, vice-presidente para a Europa da Associação Internacional de Transporte Aéreo, IATA, uma organização que agrupa 290 aerolinhas de todo o mundo. O setor aéreo, diz ele, leva mais de uma década impulsionando sua luta contra o câmbio climático, a mudança climática. Tínhamos como objetivo melhorar 1,5% anual as emissões dos combustíveis e estamos melhorando a um nível de 2,3% por ano. Claro, eu penso que o que vai acontecer é o seguinte, vão aumentar preços das viagens de avião, vai ficar tudo mais difícil. Mais difícil. Vamos ver como continua aqui. A patronal global, quer dizer, essa IATA, marcou como objetivo reduzir à metade as emissões de gás carbônico de todo o setor em 2050, no ano 2050, em relação aos níveis de 2005. E comprometeu-se a que todo o crescimento da indústria aérea seja neutro nas emissões a partir deste ano, de 2020, e assegura que as companhias aéreas têm projetos para compensar suas emissões com investimentos de 40 milhões de dólares. Quer dizer, vão fazer investimentos de 40 milhões de dólares para impedir essa mentira do calentamento global, como se diz em português, e ao mesmo tempo, com certeza, vão piorar as condições de voo, porque é o que nós temos visto nos últimos anos. Você tem que pagar mais por levar uma mala a mais, você tem que... eu, pelo menos, noto, a gente agora viaja como sardinha enlatada, nesses aviões, tudo apertado, quer dizer, a qualidade do voo cai, a qualidade do serviço cai, os preços aumentam, eles gastam milhões em investimentos para lutar contra um fantasma que não existe, essa porcaria desse câmbio climático. Continua o artigo. Apesar dos esforços, o avião continua produzindo muito mais emissões do que outros meios de transporte. Eles querem acabar com o avião. Com certeza, querem acabar com o avião. Na Suécia, o berço do fenômeno da vergonha de voar, e tem até um nome, Flygskam. Flygskam, Flygskam,
GSKAM. Está popularizando-se essa vergonha de voar. De maneira paralela, o orgulho de ir em trem. E tem uma palavrinha também para isso. Tagskryt. T-A-G-S-K-R-Y-T. Meu Deus, que mundo de loucos este. Segundo cálculos da Agência Ambiental Europa, as emissões por cada passageiro em uma viagem de trem são de 14 gramas de dióxido de carbono por quilômetro, frente aos 285 gramas de cada passageiro de um avião médio com 88 plazas, 88 lugares. Outros estudos da London School of Economics rebaixam essas emissões do avião até 170 gramas por quilômetro para aeronaves de tamanho maior. As aerolíneas temem as novas taxas. Claro, vamos ser taxados. O que eles querem fazer, esses socialistas, esses comunistas, globalistas, é taxar tudo para que nós paguemos mais e tenhamos menos liberdade. Olha, isso aqui, França, Países Baixos, Holanda e Bélgica têm planos para aplicar uma taxa. As aerolíneas, por suas emissões, lideram uma campanha para conseguir que a União Europeia estabeleça taxas especiais para a aviação para para taxar as emissões de CO2. Seja um imposto específico aos bilhetes, que foi que eu disse, vai aumentar o preço do bilhete de avião. Seja um imposto específico aos bilhetes de avião, taxas em cada voo ou imposto especial sobre o querosene. O debate de utilizar a via fiscal para frear as emissões aéreas está aberto. Mas desde as patronais eles chamam, são os sindicatos patronais, não? Sindicatos dos donos das companhias. Mas desde as patronais do setor, desde a IATA e também desde as diferentes associações aéreas nacionais, se rechaça essa opção e se aposta por outras medidas para reduzir as emissões vinculadas à crise climática, sem penalizar o crescimento e algumas que poderiam ter efeitos de maneira acelerada. E é que as companhias reclamam uma reorganização do controle aéreo e do desenho das rotas para conseguir fazer voos mais diretos entre os destinos, quase em linha reta. Ai, meu Deus. Frente aos rodeios que se dão atualmente, como uma fórmula para recortar rapidamente o tempo de voo, as distâncias percorridas, o combustível consumido e, com isso, as emissões do setor. Vocês vejam que nós, passageiros, o ser humano, fica em último lugar. Não estão pensando no bem-estar, no serviço e nada. Estão pensando na porcaria da emissão de gás carbônico. Em Europa, criamos um espaço comum sem fronteiras, mas o espaço aéreo tem fronteiras nacionais que não tem nenhum sentido. Olha, já estão querendo derrubar as fronteiras aéreas. Isso tem a ver também com essa história aí do governo global, com certeza tem. O espaço aéreo europeu, continua o artigo, está fragmentado, é pouco eficiente, obriga a voar distâncias excessivamente longas e com alturas pouco eficientes, resumia o vice-presidente da IATA essa semana em Madrid, ante um grupo de empresários turísticos em uma jornada organizada pelo lobby do setor, Exceltur. Os passageiros perdem tempo pelos voos demasiado longos e pelas perdas de voos de conexão. E para as aerolíneas supõe mais custos e mais emissões. Estão sempre falando nas emissões. As companhias aéreas exigem pôr fim ao enorme atraso de 15 anos que acumula a posta em marcha do Céu Único Europeu e agarram-se às próprias estimações da Comissão Europeia sobre os benefícios ambientais de racionalizar o controle aéreo continental e romper a fragmentação por países. Sua aplicação economizaria mais de 8 milhões de toneladas de gás carbônico. Economizaria mais de 8 milhões de toneladas. Eu pensava que ia economizar dinheiro do meu bolso, mas não. Economizaria mais de 8 milhões de toneladas de gás carbônico ao ano e permitiria um recorte de 10% das emissões. As patronais aéreas queixam-se de que a fragmentação em organismos de controle aéreo estatais, com diferentes organizações e com diferentes critérios, praticamente lhes faz voar em zigue-zague, em lugar de estabelecer conexões mais diretas. Desde a Associação de Linhas Aéreas, ALA, espanhola, quantifica-se em 42 quilômetros
em média, por voo a distância necessária, ou não necessária, que se percorre por não existir a possibilidade de voos mais diretos e sem rodeios. Essa ineficiência do espaço aéreo na Europa se põe de relevo se se compara com a dos Estados Unidos. O norte-americano gestiona com um único provedor de serviço a navegação aérea e 20 centros de controle, 47% mais de voos que o europeu, que conta com 37 provedores de serviço de navegação aérea e triplica o número de centros de controle, que são 62 na Europa, apontam desde a patronal espanhola. Dar mais poder a Eurocontrol, olha, vejam aí, dar mais poder a um organismo europeu, né? Vejam aí, mais uma vez, a perda de soberania, de autonomia de um país com relação a voos agora. Dar mais poder a Eurocontrol, que é um organismo da União Europeia, e que as autoridades nacionais cedam parte... Olha, me antecipei, eu sabia. Cedam parte de sua soberania. É isso que eles querem todo o tempo. Que cedamos soberanias desde todos os países para esses organismos supranacionais. Dar mais poder a Eurocontrol e que as autoridades nacionais cedam parte de sua soberania, repartir o atual espaço aéreo fragmentado quase por cada um dos países do continente e agrupar por blocos de vários países e fazer um redesenho de ao menos algumas das autopistas aéreas para conseguir que os voos sejam mais diretos. Essas são as reclamações do setor aéreo. Necessita-se liderança por parte da União Europeia, pedindo liderança por parte da União Europeia, para implementar o céu único europeu. Com esse projeto se conseguiriam rotas mais diretas, mais curtas e sem esperas, tudo mentira, o que reduziria as emissões da aviação em 10%, mentira também, apontam desde as patronais. Melhores aviões, melhores combustíveis. Sim, eu quero saber se vai ter melhor preço para o consumidor, mais conforto. Isso não. Com certeza não. Nos últimos 50 anos, continua o artigo, o impacto da contaminação de gases que produzem dano ao clima do setor aéreo reduziu-se em 80% por média por passageiro e quilômetro percorrido. E nos últimos 10 anos, a redução foi quase de 30%. Sublinha essa semana Carlos Bertomeu, presidente da aerolínea de voos regionais Air Nostrum. A aviação leva o incentivo posto para reduzir emissões porque seu maior elemento de custo é o combustível. E é que os avanços tecnológicos dos novos modelos de avião, menos pesados e com motores mais eficientes, e um uso generalizado de combustíveis sustentáveis, uma palavrinha, sustentáveis, eu já falei em outros vídeos sobre essa palavra sustentável que tem a ver com a Agenda 2030. E tudo está ligado. Um uso generalizado de combustíveis sustentáveis são as principais palancas às quais se agarra o setor aéreo para sua transformação verde. Olha aí, transformação verde. Duas BAFAs, não sei traduzir agora BAFAs, B-A-Z-Z-A. Duas BAFAs, não obstante, para as quais reclamam a implicação dos fabricantes aeronáuticos e das grandes petroleiras. As aerolíneas não somos fabricantes nem de aeronave nem de combustível, só usamos o combustível, sublinha o máximo responsável da IATA para a Europa. A patronal mundial, IATA, destaca que utilizar biocombustíveis de maneira generalizada em todo o setor à escala global permitiria uma queda potencial de 80% das emissões de CO2 atuais, mas atualmente apenas 0,1% de todo o combustível consumido pela aviação mundial é baixo em emissões. E ainda que há claros avanços para conseguir aviões elétricos, mas se está muito longe de que seja uma tecnologia estendida na aviação comercial. O primeiro voo de um avião que utilizava biocombustível realizou-se faz uma década. Desde então, se vem operando mais de 215 mil voos comerciais com esse tipo de carburante. Podem parecer muitos, mas é equivalente a todos os voos que de média despegam, quer dizer, que alçam voo, cada 2 dias em todo o mundo. O ano passado bateu-se o recorde do maior número de voos em uma só jornada. Foram 230 mil voos em um dia. IATA aspira que no prazo de 5 anos, 2% de todos os voos comerciais se realizem com biocombustíveis, alcançando uma massa crítica razoável para criar um mercado atrativo. As grandes petroleiras, olha aí, o interesse das petroleiras, não estão liderando a transição energética no setor aéreo, queixa-se Schwartzman, e deveriam, porque é uma grande oportunidade para elas. Termina o artigo e eu fiquei tão injuriada de estar ali tranquilamente lendo e ver essa coisa aqui, vergonha de voar. Até isso eles são capazes de fazer. Fazer nascer dentro no íntimo de um ser humano um sentimento como a vergonha. Isso é absurdo.
O que fazem esses meios de comunicação desse mundo globalista em que nós estamos? Vergonha de voar. Já criaram até palavras para falar sobre a tal vergonha de voar. Claro, criou-se na Suécia, o país mais politicamente correto do mundo, e é uma sociedade completamente destruída pelo liberal no sentido norte-americano, quer dizer, pelo esquerdismo, né? E por essa obediência, toda essa porcaria que está aí de globalismo, de comunismo, socialismo e todas essas coisas que andam juntas. E claro, eu vejo adiante de nós uma piora dos serviços, aumento nos preços, você acaba tendo um voo horroroso. Eu sou que odeio viajar de avião, exatamente porque me sinto como uma sardinha dentro de uma lata, a não ser que você vá em primeira classe, aí é um pouco diferente, e ainda assim digo um pouco, e eles fazem isso, pioram as condições do voo e aumentam o preço. É isso que nós temos adiante. E esse vídeo não tem nada a ver com o meu canal, mas vou subir assim mesmo. Até a próxima.